Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente vai começar essa semana agora com as aulas para os sextos anos, né? Nosso conteúdo hoje vai ser revisar um pouquinho sobre algumas características na geometria, tá? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. A gente vai ter sempre esse momento inicial, nesse processo, né, de adaptação dessa segunda fase, para vocês utilizarem o aplicativo. Billy está sempre aí me ajudando, tem hora que eu deixo ele bem doidinho com as câmeras, mas aí ele vai colocar para vocês o QR Code do sistema Android. Se você tiver o sistema operacional do seu telefone, você pode apontar a câmera e fazer o download do aplicativo, tá certo? Vai mexendo. Se tiver algum problema, vai lá ter um telefone ou um íconezinho de dúvida, lá você pode tirar essa dúvida também e colocar nos comentários do YouTube, tá? Agora a Billy vai trocar para mim, colocar aqui o sistema iOS, né? Se você usa o sistema operacional no telefone, você vai apontar a câmera, fazer a leitura, o aplicativo, coisa e tal, mexer e tiver a dúvida, você também, né, Billy? É isso aí. Homer Simpson, gente, é maravilhosa essa equipe. Bia, bom dia para você também. Então, quem me ajuda hoje com a tradução para a Língua Brasileira de Sinais é a Amanda, né? A Amanda está cada vez mais frequente aqui nas aulas. Estava com saudade dela, viu? Tá aprendendo matemática aqui com a gente, né, Amanda? Então, gente, nosso formato de aula é um formato digital. A gente tem, nesse momento, a aula sendo transmitida ao vivo pela TV, mas você pode acessar depois pelo nosso canal no YouTube, né? Através do celular e do computador. E aí, eu trouxe aqui a telinha do YouTube, está com essa carinha aqui. A gente está cada vez mais crescendo esse número de inscritos. E se você ainda não se inscreve, fala com seu colega que ainda não conhece ou não acompanha o projeto, né? Essa interação que a gente está tentando fazer aqui ajuda com que a gente consiga entender melhor a sua dúvida, trazer em outro momento na aula. A ideia é a aula funcionar para vocês, tá certo? Então, lá vai ter a playlist com o nome da sua série, você pode acompanhar com as datas e a disciplina. Hoje, por exemplo, a aula de matemática, vai estar lá a data de hoje com o nomezinho de matemática e aí você pode revisar essa aula depois, tá bom? O chat. Bom, a gente chegou num momento interessante da nossa aula. Eu vou apresentar hoje quem está comigo é a Nádia. Seja bem-vinda, Nádia, para acompanhar aí o chat. Caso vocês tenham aí alguma dúvida e estejam logados no aplicativo, que vai me ajudar ela. Bom dia, Nádia. Bom dia. Tem alguém já por aí, não? Não apareceu Pronto. Ninguém. Cedinho, né, gente? O pessoal está começando a chegar, tá acordando agora, e aí já chama o colega para assistir a aula e tentar acessar o aplicativo, tá? Qualquer situação que Nádia já tiver por ali, ela vai me dizer e aí a gente vai interagindo durante a aula, tá bom? Bom, para você acompanhar as aulas dessa semana, lá no site da Unirec vai ter o documento oficial que tem todos os conteúdos, né, para você poder acompanhar as disciplinas, tá? Então, o conteúdo dessa semana tá no documento 27, da semana 27, tá? Então, você procura lá esse documento para realizar os exercícios, aprofundar um pouquinho mais o conhecimento também, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Pega aí o seu caderno e o seu lápis para fazer as anotações, as considerações. E depois, se você tiver no aplicativo, comenta. Se você tiver no vídeo lá no YouTube, deixa os comentários também, tá certo? A gente vai falar hoje de algumas situações em relação às medições que a gente faz no nosso dia a dia, né? Uma situação que está sendo bem explícita aqui, não precisava nem falar muita coisa, é a medição de uma parede, por exemplo. A gente já está acostumado com isso, porque antes mesmo da gente estudar sobre, isso é uma cena comum no nosso dia a dia, né? Trabalhar com essa necessidade de fazer algumas medições é uma coisa que a gente faz quase que naturalmente. A gente aprende muita coisa fora da escola, que é reforçada dentro da escola e ensinada a teoria e o pensamento por trás daquilo. Uma dessas coisas é essa ideia de medição. Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo um desenho no papel, a gente nem imagina, mas a nossa cabeça ela já fez mais ou menos uma organização ali de onde vai ficar cada objeto que eu estou pensando em desenhar para tudo caber naquele papel. Se você for fazer, por exemplo, a ilustração de um sol, você vai colocar ele em cima, né? Então, você já sabe a localização. Olha, a gente deixou de ver somente a ideia da posição, a ideia de ficar arrumadinho, né? Cada coisa no seu lugarzinho, para estar
direita superior. Olha outros nomes que começam a surgir. Então, a gente começa a perceber que o que a gente estuda aqui é uma formalização, é a ideia de você trazer, atrelado ao seu dia a dia, o conhecimento por trás daquilo ali. E a ideia de comprimento é o que a gente vai trazer hoje, tá bom? Como eram medidos os comprimentos antes das unidades que a gente conhece hoje em dia? Então, veja, a gente tem hoje uma coisa já no pezinho da evolução, né? Tem muita coisa que já aconteceu até a gente chegar a esse momento. Mas todas essas informações que a gente consegue hoje lidar com tranquilidade, computador, internet, né? Não tinha antes. Então, se a gente pensar no que faz o homem evoluir, no que faz esse processo acontecer, a gente vê que todos os conhecimentos surgem em busca de alguma coisa, de acordo com a necessidade. Então, observa aqui, ó. Inicialmente, quando se tinha a necessidade de fazer a medição de algumas distâncias, as medidas que poderiam ser utilizadas eram essas daqui, né? A gente tinha a polegada, que hoje ainda é utilizado para medir em relação à TV, por exemplo, né? E aí a gente pode aprofundar isso mais para frente um pouquinho. O palmo, a jarda, que é a distância, né, o braço aberto, a distância do nariz até a ponta da sua mão lá. O passo, o tamanho do pé. Mas qual que seria o problema de fazer essa medição? Se eu pegar o meu passo, por exemplo, eu sou baixinha, né, gente? E eu pegar a Billy, que é alto, ele tá fazendo assim, ó, e eu pegar a Billy, que é alto, eu dizer assim, olha, Billy, para ir daqui à próxima sala, você vai dar 5 passos. Mas 5 passos meus são 3 passos de Billy. Então, ele vai parar num lugar diferente do meu, se ele usar a mesma quantidade que eu disse. Então, quer dizer que não é uma medida muito legal, porque o passo vai depender de quem anda, de quem tem a perna maior ou menor. Então, acaba que a gente fica sem ter uma medida fixa. Se a gente utiliza essas coisas, né, essas informações que dependem da medida de uma pessoa, as pessoas são de vários tamanhos, têm medidas diferentes em seus comprimentos de passo, de pé, do palmo, não é? Então, como é que a gente vai fazer isso? Basta olhar a imagem de um bebê e de uma mãe, por exemplo. Normalmente tem aquela foto que o bebê bota a mãozinha assim em cima da mão da mãe, e a gente percebe a diferença. Então, claro que não seria, né, gente, o tamanho da mãozinha do neném. Mas a ideia é que a gente comece a perceber que esse tipo de medida, até você ter um número, até você ter alguma coisa que todo mundo utilizasse do mesmo tamanho, ele dava determinados erros. Por esse exemplo que eu usei agora com o meu passo e o passo de Billy, você dava para entender que a ideia não relacionava muito bem, né? Então, existe a necessidade da gente convencionar algumas medidas. Dizer assim, olha, a partir de agora, a gente vai usar esse sistema de medidas para que todo mundo entenda que determinado tamanho é o mesmo, independente do lugar que a gente meça, independente do país que a gente faça. E ainda existem alguns sistemas de medições como esses aqui que vigoraram, né, que permanecem, mas são em situações muito específicas, tá bom? A gente vai utilizar hoje o nosso sistema de medida convencional. E aí, também do nosso cotidiano, sem a gente nem perceber que aquilo é um sistema de medida, eu trouxe aí para vocês algumas situações. Eu trouxe aí a ideia de um mapa, eu trouxe aí a ideia de um caderno, das dimensões de um caderno, né? Aí a gente tem uma menininha fazendo uma medição com um instrumento meio diferente, a gente vai falar sobre ele. Tem a ideia da altura de uma criança, né? Parece um médico, um enfermeiro ali, fazendo a medição da altura. E ali a gente tem a pontinha da nossa lapiseira, que dia desse eu aprendi que o grafite é a ponta, né? A lapiseira é a parte externa, a parte plástica, enfim, que segura o grafite. Então, aí a gente tem uma lapiseira, tá certo? Mas aí essas medições são feitas em unidades diferentes, né? A gente já sabe que se for medir a relação de um mapa, por exemplo, a gente escuta muito a ideia de quilômetro, né? Se eu fosse medir isso, a distância entre as cidades com centímetro, por exemplo, que também é outra coisa que a gente escuta muito, ia ser muito número, não é? Ia ser uma coisa muito grande. Por quê? Vamos tentar entender, antes de eu mostrar a tabelinha, o que está acontecendo. A gente tem noção que o centímetro é uma unidade menor comparada ao tamanho de 1 quilômetro. Então, quer dizer que dentro de 1 quilômetro cabem muitos centímetros. E aí a gente começa a perceber que as unidades são diferentes nesse sentido de ter mais ou de ter menos, para se adequar ao que ela quer medir. Exemplo, aqui a gente tem a pontinha
da lapiseira, né, a gente tem a medição do grafite e normalmente isso é medido em milímetros. Se a gente for medir ali o diâmetro, né, pegar aquela bolinha da ponta e for medir aquele diâmetro ali, aquela distância daquele círculo, é um número tão pequenininho, é uma distância tão pequenininha que não vale a pena a gente representar isso em quilômetros, como eu representaria no mapa. Então, a ideia que a gente começa a perceber é que a gente passou pelo processo de sair de medidas que eram diferentes, porque a gente usava partes do corpo relacionadas a cada pessoa. Então, as pessoas poderiam interpretar uma medida diferente. Agora, todo mundo usa a mesma medida. Só que a gente verbaliza, a gente fala essas medidas, e agora a gente vai estudar como é que elas se comportam uma em relação à outra, tá? Aqui a gente pode utilizar a ideia de medições, todas são de comprimento, mas nem todas seriam utilizadas da mesma unidade. Então aí, ó, acredito que você já deve lembrar dessas relações, mas eu coloquei aqui uma outra telinha que mostra pra gente quais que seriam, normalmente, as unidades utilizadas para fazer a medição de cada uma dessas situações. Se eu tenho um mapa, por exemplo, a gente utiliza o quilômetro, né? A distância entre as cidades vai ser através da quilometragem, né? Se a gente está medindo, por exemplo, uma parede, aqui eu coloquei uma menininha usando uma trena, olha aí, é um instrumento de medição, né? Ela está medindo o comprimento de uma parede, a distância ali no chão, por exemplo, ela vai utilizar essa medição em metros, né? Dentro de uma casa, a gente vai utilizar isso em metros. As dimensões do caderno, então normalmente a gente vai enfeitar ou a gente vai fazer algum desenho no caderno utilizando uma régua. E aí a gente tem essa unidade de centímetros, tá? A altura, dependendo do tamanho da criança, do adulto, a gente usa metro, a gente usa centímetro também, né? São unidades ali relativamente próximas. E aqui a gente falou sobre a pontinha, né, da nossa lapiseira, o nosso grafite, que a unidade é milímetros, tá certo? Então a gente começa a perceber que dependendo do contexto, eu estou fazendo o mesmo processo, que é medir o tamanho, mas a gente está utilizando unidades adequadas a cada situação, tá bom? Então, a ideia é, aqui eu coloquei dois instrumentos, né? Falei de régua e falei de trena. Mas eu queria que vocês fizessem alguns comentários, né? Se tiver alguma coisa, a Nádia já me chama. Mas também no YouTube depois, se você ver essa aula, você coloca lá os comentários sobre quais instrumentos a gente pode utilizar para fazer essas medições. Porque aí a gente falou de dois, a régua e a trena, mas existem outras coisas que podem ser usadas para isso. Eu espero o comentário de vocês e trago na próxima aula se tiver, tá bom? Aqui eu trouxe uma escalinha que eu acredito que vocês já devem conhecer bastante, que é a maneira como a gente pode subdividir essa divisão da unidade de medida, né? Dos metros, por exemplo. Aqui no centro eu coloquei a unidade que ela é fixa, que ela é mais convencionada, né? A gente tem aqui o metro sendo a unidade principal desse sistema. E a gente tem os múltiplos e os submúltiplos, né? Então a gente tem aqui, ó, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Aqui a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Então a gente começa a perceber que essa relação já é mais normal do que a gente imaginava, só que agora eu vou começar a entender as operações que eu posso realizar de uma unidade para outra, né? As conversões que a gente pode fazer, tá? E aí, como a gente falou de múltiplos e submúltiplos, pelo tamanho, a gente já tem noção que o quilômetro é uma quantidade muito grande de metros, por exemplo, né? A gente viu que o centímetro é uma quantidade muito pequenininha comparada ao metro, né? O centímetro é o tamanho, sei lá, de um caderno e o metro é o tamanho de uma pessoa, por exemplo, se a gente for relacionar as unidades que são mais utilizadas para fazer essas medições. Só que como a gente viu que existe relação entre elas, o que a gente vai fazer, né? Se eu vou mudar a escala, se eu vou mudar a medida para a direita, a gente vai fazer multiplicações por 10. O nosso sistema é um sistema decimal. E por ser um sistema decimal, a gente vai utilizar esse produto ou essa divisão, né, essa multiplicação ou essa divisão por 10 para fazer a mudança de uma unidade para outra. Então, quantas unidades eu queira fazer a mudança, eu vou ter que fazer essa operação com 10. Se eu saio, por exemplo, do quilômetro e quero chegar no metro, eu vou mudar, ó, 1, 2, 3 unidades. Então, eu vou ter que fazer 3 multiplicações com o número 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Não é vezes 3, tá, gente? A gente vai colocar essa quantidade de vezes que eu vou multiplicar
o número 10. Então, o 10 vai aparecer 3 vezes nessa multiplicação. Assim como, se a gente quiser sair do centímetro, né, uma conversão muito comum de fazer, do centímetro para o metro, a gente tem aqui, ó, 1, 2 unidades para mudar. Sair do centímetro, não é contando com ele, tá, gente? Porque um erro muito frequente é isso. A gente vai sair daqui, a gente já está no centímetro. Então, a gente vai sair para esse, que é o decímetro, depois para esse, que é o metro. Então, quantas vezes a gente movimentou? 2 vezes. Então, a gente vai fazer 2 divisões por 10. Percebe que aqui a gente já tem essa setinha ligando de uma unidade para outra, para que você perceba essa movimentação sendo contada. Não é a quantidade de casas que a gente vai se movimentar no sentido de contar com aqui estamos, tá? Se eu saio do centímetro e venho para o metro, a gente vai fazer 2 movimentações, ó. 1, 2. Então, já anota essa informação, essa observação, para você não esquecer como que a gente faz essa relação aí, tá certo? E aí eu trouxe uma tirinha do Humor Consciência, que sempre, assim, eu gosto, sempre gostei muito, né, gente? E aí eu trago para que a gente comece a perceber essa relação entre as medidas. Olha que interessante. A tirinha tem um título assim, ó, meça suas palavras. Aí o Tucano pergunta, Caco, qual é sua altura? Aí o Caco diz assim, eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? Aí ele foi brincar com a relação da unidade de medida e aí botou um número grande. Mas mudar a unidade de medida vai mudar a altura do macaquinho? Eu acho que não, né? A altura de um macaquinho, normalmente a gente mediria através do centímetro. E aí, se a gente faz essa relação, ele deu essa quantidade em milímetros, né? 800 milímetros. E se a gente for mudar essa unidade, ó, a gente vai sair desse para um próximo, né? Para a próxima unidade. Então, ó, se eu tenho a noção de que normalmente a medição da altura de um macaquinho é feita em centímetro, a gente vai tentar fazer essa mudança de 800 milímetros para centímetro, beleza? Então, a gente sai daqui, ó, e vai uma unidade só, a gente vai voltar uma unidade. Se eu vou voltar uma unidade, a gente vai dividir o 800 por 10. E fazendo essa divisão, a gente tem 80 centímetros. Aí você pensa, né? 80 centímetros. Eu acho que ele bate aqui assim, pequenininho assim, não é? E aí não vai ser muita diferença colocar 800 milímetros, porque aí ele está fazendo unidades de medidas bem pequenininhas. Então, se eu estou pegando um tamanho pequenininho, é claro que para dar essa altura toda, ele vai ter um número grandão, né, para representar isso. Só queria usar para dar um impacto mesmo, né, gente? E aí a gente tem essa noção de comentar de novo. Nádia, tudo tranquilo por aí? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então, a gente vai seguindo, tá? E aí a gente vai falar agora da grandeza de perímetro. Que grandeza é essa, professora? A gente falou sobre medir o comprimento das coisas e no caso do perímetro a gente vai associar essa medição com alguma ideia geométrica, tá? Eu trouxe aqui para a gente ver 2 definições, uma bem formal e uma mais tranquila, para a gente poder assimilar o conceito rápido. Então, tem dizendo assim, ó, o perímetro de um polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada que forma o polígono. Parabéns, professora. Não entendi nada. Vai entender agora. Trouxe uma ideia informal para a gente perceber essa relação do nosso dia a dia. Ó, a gente vai somar os lados. A gente vai medir o contorno dessa figura. Desde que essa figura, nesse contexto aqui que a gente está estudando, seja um polígono fechado, tá certo? A ideia é que a gente comece a perceber que algumas exigências vão ser feitas a partir de agora para a gente entender direitinho o conceito. Mas, de maneira geral, o perímetro vai ser a soma dos lados, vai ser o contorno de uma forma, tá bom? E aí eu vou usar uma malha quadriculada para a gente começar a estudar isso e perceber essa relação crescendo, né? Mas, de início, é interessante a gente perceber o comportamento disso, tá? Uma malha quadriculada é uma folhinha dessa aí, você pode fazer inclusive no seu caderno, traçando linhas verticais, né? Com a mesma distância. Então, eu coloquei aqui, ó, o quadradinho que está formando toda essa malha tem comprimento, né, largura e altura igual a 1 centímetro, para a gente poder utilizar uma distância fixa, tá bom? E daí eu coloquei
3 figuras para a gente fazer a medição desse contorno. Então, basicamente, ó, aqui no primeiro eu coloquei um quadradinho e esse quadradinho tem esse contorno em vermelho aqui. E aí a gente vai contar quantos tracinhos, né, quantos ladinhos de quadrado eu tenho para conseguir formar esse quadrado maior. Então, a gente começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho um perímetro igual a 8 centímetros, porque a gente mediu o comprimento do contorno, né? A gente mediu essa borda dessa forma, beleza? Vamos para um outro exemplo, para ver se fica melhor. Aqui no caso, eu fiz a medição do perímetro desse retângulo, né? E no caso do retângulo, aqui, ó, a gente vai ter 2, mais 2, 4. Aqui eu tenho mais 4, 8. E aqui eu tenho mais 4, isso vai dar 12, né? Então, a gente vai ter perímetro igual a 12 centímetros. Mas são só formas assim, normais, que a gente conhece. Se essa forma vier diferente, vier quebradinha assim como tá essa, será que a gente não consegue medir, não? Consegue, gente. E aqui eu tenho uma observação, ó. Se eu for fazer o próximo, esse perímetro também vai dar 12, né? A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nessa parte de baixo eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 centímetros aí também. O que a gente consegue relacionar numa observação? Olha, eu coloquei até uma exclamaçãozinha aqui para não esquecer de dizer a vocês. Não necessariamente ter o mesmo perímetro vai representar a mesma figura ou representar o mesmo espaço ocupado. Aqui a gente tem perímetro 12 e perímetro 12, mas aqui estariam faltando 2 quadradinhos para que a gente conseguisse uma imagem idêntica como essa, né? E aí a gente já percebe que a relação de perímetro não necessariamente está ligada à quantidade de espaço que a gente consegue ocupar ali. Que o nosso próximo conteúdo vai tratar desse espaço, né? Se eu tivesse, por exemplo, que colocar uma pessoa em cada quadradinho no perímetro de 12 centímetros, nesse caso aqui, a gente ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Mas se eu tivesse nesse caso aqui, ó, o perímetro é 12 também, só que a forma que está sendo expressa é diferente. Então, aqui só vai caber 6 pessoas dentro desse perímetro. Então, é importante essa observação que ter perímetros iguais não significa que a gente vai ter o mesmo espaço limitado, tá certo? E aí, a gente seguiria, né, com a ideia dos comentários, mas eu vou continuar, beleza, Nádia? Tá bom. E, gente, vou fechar a aula de hoje com um momento bem legal. Preparei umas observações para essa semana. A gente está entrando aqui na Semana da Astronomia desde ontem. Em todas as aulas eu vou trazer uma curiosidade nessa semana para a gente relacionar com essa ideia, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm noção qual que é a distância do Sol para a Terra? Ou da Terra para o Sol, né? Depende. E mais, será que você consegue perceber por que essa Terra está tão pequenininha, que eu ainda ia colocar menor, hein? Tão pequenininha em relação a esse Sol? Será que a gente se percebe dessa maneira tão pequenininho? Então, eu vou pedir para a Billy deixar a tela grandona e vou mostrar para vocês essa próxima tela aqui, ó. Aqui a gente vai começar a perceber, enquanto eu vou falando, vocês vão observando, tá? Aqui a gente vai começar a perceber a proporção, né, a relação entre o tamanho da Terra e os outros astros que a gente já conhece, né? Ali tem a Lua e o planeta Mercúrio agora, e ele vai começar fazendo a diminuição desse tamanho da Terra para a gente poder comparar com relativamente o tamanho dos outros astros, né? Então, a Terra já está ficando aí quase do mesmo tamanho de Vênus, ó. Olha agora o Urano e Netuno, como é desproporcional, não é? E aí, Saturno, vê como é grandão, então cada vez mais distante do Sol, os planetas estão ficando maiores. A gente tem Júpiter, olha para aí como é grande, gente, e a Terra ficando bem pequenininha. Pronto, temos o Sol. Então, se a gente tem essa desproporcionalidade, porque é bem diferente, né? O tamanho do Sol comparado ao tamanho da Terra, a Terra seria uma coisa bem pequenininha e o Sol seria uma coisa bem grandona. A ideia é que a gente comece a relacionar essa noção de proporção entre esses tamanhos, tá? E aí a gente sabe que essa distância é uma distância muito grande, né? Como que a gente vai fazer para expressar essa distância?
Inicialmente, a gente poderia colocar a quantidade de quilômetros. Eu até trouxe aqui uma curiosidade sobre isso. Mas para esse tipo de distância, quando a gente está utilizando a astronomia, que precisa dessa medição a muito distante da gente, usar quilômetro, usar metro, não seria interessante. A gente começou a aula falando sobre a unidade que se apropria, né, a unidade que é mais próxima daquela situação. Já imaginou essa distância medida em milímetros? Ia ser muito zero para a gente escrever, não é não? Então, a ideia é que a gente comece a adaptar, de acordo com a situação que eu vivo, qual que seria a unidade mais conveniente para isso. E aqui a gente tem uma unidade que é utilizada na astronomia chamada unidade astronômica. E vamos fazer uma relação com as unidades que a gente conhece? A gente tem aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, 149 bilhões, 597 milhões, 870.700 metros. Eu acho que nem consigo falar esse número de novo, brincadeira. Se a gente for trabalhar com a ideia do quilômetro, né, a gente viu que a gente vai dividindo por 10, então eu vou voltar aqui 3 casas, né, do metro para o quilômetro, eu vou voltar 3 casas com a vírgula, e aí a gente tem uma unidade relativamente fácil de trabalhar, né, não é tão zeros assim. Mas a distância da Terra para o Sol é o mínimo que a gente vai se importar nesse primeiro momento, porque não é a única distância que eu preciso medir. Para medir para outras estrelas, para medir a distância das galáxias, para medir outras informações, a gente sabe que isso vai ser muito maior. Então, como é que a gente vai ter uma noção ou uma unidade que sirva para fazer essa medição? Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha em amarelo, ó. Uma unidade astronômica é equivalente a 499 segundos-luz, ou seja, o tempo necessário para a luz proveniente do Sol chegar à Terra é de aproximadamente 8 minutos e 19 segundos. Peraí, professora, eu não entendi nada. Então, a gente está fazendo a medição de comprimento, mas está utilizando agora o tempo. Mas que tempo é esse? A gente consegue prever, né? A gente consegue calcular o tempo que a luz que sai do Sol agora chega aqui na Terra. Então, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A gente está vendo o passado do Sol. Porque se demora 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar aqui, a luz que está chegando aqui agora saiu de lá faz 8 minutos, gente. Já parou para pensar nisso? Ó. Não é massa? Então, quando a gente trabalha com essa relação de consequência do tempo que se gasta para a medição, a gente consegue estabelecer algumas situações para medir o comprimento de acordo com o tempo gasto dessa comparação. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, pelo menos, essa ideia de anos-luz. Segundos-luz, nem tanto, né? Mas anos-luz você deve ter ouvido. E aí eu trouxe uma observação sobre isso, né? Aqui a gente tem, ó, opa, deixa eu voltar. Aqui a gente tem o ano-luz. O que seria a definição do ano-luz, né? O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. É quilômetro pra caramba, ó. A gente escreveria mais ou menos nesse formato aqui e ainda tem uma aproximaçãozinha no final, tá? Só que como a luz, ela viaja muito rápido, o nosso planeta, ele está relativamente próximo da Terra, né? Perdão, está relativamente próximo do Sol. Então, quando a gente percebe essa relação, um ano-luz seria a distância que a luz sai do Sol e percorre durante um ano. O nosso planeta está pertinho, porque ele não demora nem um dia para percorrer. São 8 minutos e 19 segundos que a luz do Sol demora para sair dela e chegar aqui na Terra. Então, a gente começa a perceber que se eu tenho situações que são medidas em ano-luz, o nosso universo é muito grande. Como é que eu vou começar a fazer essas medições de distância se eu continuar usando sempre as unidades que a gente conhece, de metro, de quilômetro, até mesmo de unidade astronômica? Vai ter um momento que isso vai ser bem grandão, né? E aí eu trouxe o finalzinho para vocês, uma imagem comparativa em que a gente começa a perceber essas distâncias em ano-luz sendo representadas. Ó. A gente tem aqui a distância da Terra até determinadas situações no universo que a gente consegue observar.
Para o Sol, a gente viu, né, que é 8 minutos e 16 segundos aproximadamente. Para o centro da Via Láctea, a gente tem 25 mil anos-luz. Então, olha, demora muito, hein? É muito distante para chegar, né? A gente tem aqui a estrela Sirius, que é relativamente próximo, 8,6 anos-luz. A galáxia Andrômeda, que é 2,3 milhões de anos-luz, então é muito, muito longe. E uma curiosidade massa é a nossa borda do universo observável. Como assim, professora? Se, gente, até agora a gente tem a ideia de que o universo ele é infinito, né? Mas o que a gente consegue estudar, de imaginar que pode ser, de tirar algumas conclusões matemáticas e físicas, a distância dessa orla, desse universo observável, são de 14.500 milhões de anos-luz. Então, bota a distância aí, tá bom? Então, eu espero que eu tenha instigado a curiosidade de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui, gostado dessa aula. Deixa os comentários para eu trazer depois. E eu já vou sair, que os meninos estão querendo voltar para cá, tá certo? Querendo entrar aqui na aula. Um beijo para vocês e até a próxima.